Nós vamos falar hoje sobre a realidade da fé. E é de suma importância que nós pensemos o seguinte: Deus, Ele trata conosco como seres aos quais Ele tem como seres inteligentes. Deus não olha para nós e diz: eu criei um bando de gente sem noção, um monte de pessoas, bilhões de pessoas que não tem nada a ver, não adianta eu explicar nada que eles não compreendem. Pelo contrário, Ele achou tão legal ter nos criado, que Ele fez o quê? Ele próprio se tornou homem. Ele próprio. Foi decisão dele mostrar para os seres humanos que o que Ele havia criado como ser humano realmente havia sido criado segundo a sua imagem e a sua semelhança. E quando nós falamos em fé, nós temos que pensar na seguinte coisa. Obrigado. Vai aparecer também na imagem. Nós precisamos pensar na seguinte coisa: a relação nossa de fé não é uma relação com o abstrato. Ela não é alguma coisa a qual nós inventamos na nossa mente. Nós precisamos ter isso. O apóstolo Tiago, ele, abra a Bíblia, por favor, capítulo de número 2, e vamos ler aí do verso 1 até, do verso 14 até o verso 26, sabe? Leia aqui, por favor. Foi direitinho, tá? Capítulo de número 2, ou deixa lá, melhor deixar. Capítulo de número 2, verso 16 a verso 14 a 26. Tiago, capítulo 2, 14 a 26. Todos acharam? Diz assim o texto: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, por acaso, semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, ou seja, do pão de cada dia, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém te dirá: tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios o creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificado por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, também a fé sem obras é morta. Então a alusão que Abraão fez de fé tem uma conotação com alguma coisa a qual ele oferece a Deus. A alusão que Raabe fez em relação à fé tinha uma conotação também com algo que ela ofereceu a Deus. É de suma importância, eu tinha anotado alguns dados, eu vou tentar lembrar de cabeça,
que, por exemplo, Spurgeon, em 1870 mais ou menos, ele escreve o seguinte: ele fala a respeito dessa questão de realidade da fé, essa questão de se há uma fé. Eu estou falando sobre a realidade, mas ele fala: se uma coisa existe e é real, alguém imita essa coisa. Por quê? Porque aquilo que ele deseja imitar tem um fundamento. E ele fala ali a respeito, por exemplo, do dinheiro. Será que se não tivesse valor o dinheiro, alguém faria dinheiro falso? Alguém imitaria? Ia sair por aí fazendo nota de 100, nota de 50, se aquilo não valesse nada? Então, o importante, obviamente, é aquilo que é verdadeiro. Com relação às nossas vidas, o que as pessoas lá fora veem em nós e tentam imitar é o nosso caráter. Se o nosso caráter não valesse nada, eles não imitariam. Por que que muitas pessoas dizem: eu não quero a Bíblia, eu não quero esse lance de fazer parte de uma igreja, eu não quero andar com Jesus, eu quero viver como eu quero, mas eu quero ser uma pessoa boa, eu quero ser uma pessoa que tem as características que Jesus tem, eu quero ser uma pessoa que ama o próximo, eu quero saber uma pessoa que sabe lidar com o meu semelhante. Eu quero ser uma pessoa que tem uma visão de mundo diferenciada daquilo que o mundo pode oferecer. E a gente vê isso aí todos os anos. Vai começar o ano, então você vê os repórteres entrevistando as pessoas, e a maioria das pessoas diz: eu desejo agora para 2015 uma paz para todos os seres humanos. Eu desejo que não haja mais guerra, que não haja mais esses ataques terroristas. Ou seja, existe alguém que pensa assim, existe alguém que ensina a pensar assim, e estas pessoas que obedecem a Deus, que trazem para si esses ensinamentos de Deus, elas são limitadas, elas são vistas como alguém que vale a pena viver como elas. Então, a conotação do falso é o valor do que é verdadeiro. Se aquilo que é verdadeiro não tivesse valor, não chamasse atenção, ninguém falsificaria. E com relação à fé, Tiago estava explicando nesse teor também. Tiago estava dizendo: olha, tem pessoas que dizem: eu tenho fé em Deus, mas é uma fé inoperante, ou seja, é uma fé que não concretiza a vontade de Deus, é uma fé que não demonstra que Deus está agindo. E a gente precisa pensar da seguinte forma: temos uma definição bem fácil de fé, a gente pode ler a definição bíblica de fé, a gente pode fingir que entendeu, não entender nada e sair repetindo igual papagaio, mas a gente precisa trazer para nós, porque somos seres inteligentes. Então Deus colocou no meu coração essa conotação, a fé, ou seja, a evidência da fé verdadeira é o quê? É Deus mostrando que está atuando através daquela pessoa. Essa é a única evidência de fé. E Tiago começa a tratar, ele fala aqui de alguns casos que estavam acontecendo ali, pessoas vendo as perseguições terríveis da igreja, mas alguns tinham um pouco de influência dentro da sociedade e não eram tão perseguidos como outros. Ele começa a perceber aquilo, ele começa a ver que havia irmãos que tinham coragem de chegar perto do outro irmão, sabendo que fora tirado tudo dele, às vezes família, às vezes suas posses. O irmão estava numa dificuldade tremenda, ele orava com o irmão, abraçava o irmão e dizia: irmão, vá em paz, sabendo que aquele irmão estava com fome, sabendo que aquele irmão talvez não tivesse onde se abrigar naquela noite, sabendo que aquele irmão talvez estivesse com frio. Ele disse: se você chama isso de fé, alguma coisa que não demonstra que Deus está trabalhando através de você, ele diz: isso é morto. E ele dá dois exemplos para nós que são totalmente opostos. Ele fala para nós aqui de Abraão, que nós temos aí como codinome de pai da fé, codinome pai da fé, e temos, por outro lado, Raabe, uma prostituta. Abraão, descendente de Adão, Abraão, descendente
de Noé, descendente ali de Sem, o filho de Noé, cuja descendência Jesus viria depois. Então, Abraão fora trabalhado por Deus, e a evidência de fé que nos é retratada aqui não é a evidência que é retratada por aí a respeito de Abraão. Abraão era o pai da fé, porque um dia Deus se dirigiu a ele e disse: olha, Abraão, deixa a tua parentela, deixa todas as coisas e vai para uma terra. Não. A evidência que nos é dada aqui com relação a Abraão, ela é bem diferente disso. Por isso ele ocupa um lugar, né, de herói da fé no capítulo 11 de Hebreus, e ocupa aqui dentro desse pequeno trecho da carta de Tiago algo que evidencia a fé. Abraão, então, ele tem que tomar decisões na sua vida com relação a Deus. Aquilo que a gente esperava de um homem de fé era alguma coisa estrondosa. Dizer aqui que Abraão um dia se levanta em algum lugar com um grande exército, e vem um exército que é o triplo do dele, e Abraão diz: exército, vamos marchar em nome do Senhor e vamos derrotar aquele exército. Nós evidenciamos aqui que seria legal que houvesse um feito tão maravilhoso de Abraão, que as outras nações estivessem com medo só de pensar em Abraão, e aí diríamos: esse homem era realmente um homem de fé. Não. O texto demonstra para nós que o que evidencia Abraão como nosso pai da fé está relacionado não naquilo que a fé dele, num sentido, alcançou de Deus, mas naquilo que a fé que ele tinha em Deus alcançou nele, de forma tal que ele oferece a Deus. O conceito de fé que nos é passado, errôneo, a fé falsa, é que nós conseguimos as coisas pela fé. Não, a Bíblia demonstra todas as vezes que você vê atos de fé, você vai ver demonstrado que pessoas ofereceram a Deus alguma coisa, e isso foi imputado como um ato de fé. Diz para nós aqui o nosso querido Tiago que Abraão, no verso de número 21, ele oferece o seu próprio filho em um altar. Ele oferece o seu próprio filho em um altar ali, para que esse filho pudesse o quê? Pudesse estar diante daquele que dera esse filho a Deus. A conotação de fé que Paulo trata para nós é a seguinte: a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. O ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Nós sabemos que esse filho, humanamente falando, jamais seria gerado. Esse filho, quando foi gerado, é gerado já por um homem de praticamente 100 anos em uma mulher de praticamente 90 anos. Uma mulher que até ri quando ouve falar que vai gerar filho. Ela fala: como eu já perdi até o costume das mulheres, eu não tenho mais como gerar filhos. Ela até ri, né? Mas não era essa a evidência, não era o fato de Abraão ter 100 anos, ela ter 90 anos, não. O fato é que ela era estéril. Mesmo na mocidade, ela não podia gerar um filho, ela não podia conceber um filho. O que acontece então? Deus tem no coração um desejo, permite que esse filho venha. Esse filho era aquilo que Abraão mais estimava. Esse filho era aquilo que Abraão tinha como o seu mais valoroso tesouro. Toda a fortuna de Abraão não se comparava com esse filho. Esse filho fora dado a Deus por ele, mas ele nunca esqueceu: ele não é meu, ele não é meu, ele é de Deus. Quando Deus se aproxima de Abraão e faz essa colocação para ele: Abraão, eu quero alguma coisa de você. Pois não, Senhor, o que o Senhor quiser, toda a minha fortuna, tudo que o Senhor quiser de mim,
Aí, talvez tu ache que isso fica à vontade. Alguma coisa que quiser realizar através de mim, mudar de novo, acho que não vai mudar de novo, porque o Senhor já disse que era aqui a terra prometida, mas eu estou aí, à sua disposição. Não, eu quero o que você tem de mais precioso. Eu imagino como o coração de Abraão precisou conceber todo o ato de criação. Precisou conceber tudo aquilo que ele conhecia a respeito da queda. Tudo aquilo que ele tinha ouvido a respeito de como o homem se afastava de Deus, como o homem agora era egoísta, como o homem conquistava as coisas dizendo foi Deus que me deu, mas quando recebia segurava para si. Se Deus intentasse tomar de volta, ele brigaria com Deus, ele diria: Deus, aqui o Senhor não mexe, o Senhor me deu, é meu. Eu imagino aquele rebuliço em Abraão, e Abraão então diz a Deus: onde é, Senhor, que o Senhor quer? Deus mostra a ele onde está ali o local. Abraão pega ali os rapazes para ajudá-los a levar lenha, a levar brasa, porque não tinha fósforo. O que eles faziam? Eles levavam vasos, né, cheios de brasas, e tempo em tempo iam abanando aquelas brasas, ia colocando mais madeira, abanando. Daí que vem aquela colocação de Paulo de amontoar brasas vivas na cabeça de outros, né? E aqueles rapazes abanando, levando até lá, vão chegando. De repente, o que acontece? Eles chegam naquele determinado lugar. Abraão se dirige aos jovens e diz: olha, aguardem aqui, porque eu e meu filho Isaque vamos até o monte, oferecer o sacrifício ao Senhor e depois voltaremos. Não dá para acreditar. Vou imolar meu filho. Meu filho será o holocausto. Ele vai morrer. Mas Abraão diz para os rapazes: fiquem aqui, que eu vou com o meu filho adorar a Deus, e nós sacrificar a Deus, e nós voltaremos. Abraão tinha uma convicção, irmãos. Quando Deus deseja alguma coisa, Ele deseja mesmo. Quando Deus intenta fazer uma coisa, Ele faz mesmo. Inclusive, nos amar a tal ponto de matar o filho dele na cruz. Parece bobagem, parece brincadeira, mas Ele quis. Ninguém podia obrigar a Deus. E agora Deus estava dialogando com Abraão de tal maneira que Abraão ia oferecer a Deus, como eu disse, aquilo que era de maior importância para ele. Era para aquele filho que ele já vinha mais ou menos há 16 anos pensando: eu vou passar a bênção da primogenitura. Toda aquela promessa que Deus me deu não vai comigo para a sepultura, ela vai ser passada para você, meu filho. E agora Deus estava dizendo: eu quero teu filho, eu quero o sangue do teu filho. Só que perceba que a proposta de Deus para Abraão não podia tirar de Abraão a promessa de Deus. E a promessa de Deus era que desse filho gerado por ele e Sara, a descendência de Abraão seria concretizada. E é esse que é o embate da fé, irmãos. Esse é o embate da fé, irmãos. Nós acreditamos que Deus nos fez uma promessa quando nós nos aproximamos dele. Que o Espírito dele, ao tornar-nos filhos de Deus, ao fazer de nós a habitação, nos fez uma promessa: ensinar-nos. Nós temos dificuldades às vezes de aprender com ele. Por quê? As coisas de Deus, às vezes, elas parecem que são contraditórias. Abraão, esse filho, que você com 100 anos vai gerar em Sara, com 90, ele é
aquele que dará sequência à tua descendência. 16 anos mais ou menos depois, Abraão, eu quero que você mate esse filho que eu disse que seria aquele que daria sequência à tua descendência. Abraão não olhou para a situação, mas ele disse: Deus não volta a sua palavra atrás. E o que ele faz? Ele oferece de maneira, o filho, de tal maneira, que no coração de Abraão, o filho já estava com Deus. Não naquele momento em que Deus pediu, e não quando ele imaginava que o filho fosse morrer, quando a adaga ou o cutelo viesse sobre ele. Aquele filho já estava com Deus quando Abraão entendeu que a mulher era estéril. Quando Abraão entendeu que ele já era velho, que não havia nele, nem no mundo, nem em lugar nenhum, alguma coisa que pudesse fazer com que aquela estéril gerasse. Aquele filho só podia estar com Deus. E ele intenta entregar Deus no lugar certo. Ele faz um altar a Deus, no local que Deus mandou. Quando o filho começa a perceber aquilo, o filho já não era mais criança, já era adolescente, ele começa a prestar atenção, queria aprender com o pai como fazer aquilo. Ele diz: pai, legal, o fogo está aqui, trabalhando, está certinho, o senhor já colocou a madeira, o cutelo está nas tuas mãos, o altar está pronto, mas cadê o animal para o sacrifício? A resposta de Abraão foi uma só: Deus proverá para si. Jeová Jireh. Deus proverá para si. Abraão já tinha entendido: esse filho que Deus me deu não é para a minha glória, é para a glória dele. Esse filho é para a glória dele. Esse filho foi gerado para a glória de Deus. Então Abraão ensina o filho ali, e a gente tem que ter essa conotação que a fé, então, tem uma relação muito maior com dar, irmãos, do que com receber, muito mais com intimidade do que com querer. Toda vez que nós ouvimos a pessoa que não tem noção bíblica falar em fé, ela está falando no que ela quer. Eu tenho fé, isso eu quero, eu ganhei isso por fé, eu fiz aquilo por fé. Não, é oferecer, é dar, é entregar aquilo que de mais valor nós temos. E Abraão fez aquilo naquele momento ali. E a gente tem que parar e pensar, irmãos, que voltando ali para o nosso texto da Bíblia, que ele é computado aqui no verso 21, a pergunta é: não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Ofereceu, aqui não diz que ia oferecer, ele foi oferecido, só que Deus providenciou um animal bem na hora que o pai levanta a adaga, com o machadinho. Quando o pai levanta, o animal dá aquele gemido, aquele mugido, e eles olham e vê o animal preso ali. Quantas vezes Deus já fez isso com você? Quantas vezes? Às vezes até com lágrimas, dizendo: Deus, não estou entendendo a situação, tanta batalha, tanta luta, e agora parece que as coisas vão se dissipar, não vão dar certo. Por que, Deus? Se nós não ouvirmos de Deus que aquilo que nós estamos chorando foi dado por Ele, nós vamos realmente às vezes perder. Mas se foi dado por Deus, a nossa certeza vai ser tão grande que Ele nos deu para a glória dEle, que Ele está nos testando. Ele está fazendo com que nós sejamos o quê? Fortalecidos para poder ter uma vida que demonstra que Deus está atuando através de nós. Então Abraão é mais conhecido pelo fato de que ele deixou tudo. Deixou sua parentela, deixou sua terra e foi para um lugar desconhecido. O próprio Abraão, na hora de delírio,
ele chega a afirmar: Deus me deixou errante. Deus nunca deixou Abraão errante. Deus sempre andou de mãos dadas com Abraão, sempre guiou Abraão. E agora esse momento é o momento de Abraão mostrar que ele nunca foi deixado à deriva por Deus. E ele então faz isto que é reputado como um ato de fé, que traz ou faz com que o nome dele esteja ali na galeria da fé do capítulo 11 de Hebreus, e que faz com que o nome dele esteja aqui no livro de Tiago, mostrando-nos que existe uma fé que é falsa. Mas se existe esta fé que é falsa, que é imitadora ou que é imitação, é porque existe uma fé que é real. Agora, que tipo de fé nós temos vivido? O que é que Deus tem nos pedido para que nós ofereçamos a Ele? Ou será que Deus não nos deu nada que seja importante para Ele? Alguma coisa que Ele tenha nos dado e dito: agora eu quero o seu Isaac. Eu quero o seu Isaac. Mas o meu Isaac é importante demais. Pede outra coisa. Pede outra coisa. Isso não vai dar. Ele fala: é isso que eu quero. E muitas vezes, irmãos, nós não reputamos nada à nossa fé. Nada. Nada. Nós dizemos: sou membro da igreja, frequento a igreja, algumas coisas acontecem, eu batalho, sou uma pessoa lutadora, sou uma pessoa que não deixa a peteca cair, né, como diz a Erudina, eu sou uma pessoa que segura a onda, faço mesmo, primeiro a chegar, último a sair, lá no trabalho, um bom conceito. Mas eu faço. Eu tenho essa experiência. Agora, o que você reputaria a você de tão importante que Deus me deu? Que foi pela fé que você conseguiu, ou que Deus, talvez, pela fé que você tem nele, vai requerer de você. O que você chamaria hoje de teu Isaac? Daquilo que Deus me deu, que é mais importante que o seu dinheiro, que é mais importante que a sua saúde, que é mais importante que qualquer coisa que você possa ter na terra. Eu disse esses dias na igreja que Deus, Ele conosco, como nós homens, Deus, Ele não brinca, Ele fala sério conosco. Ele diz: olha, seu Walter, já vi muito pai capaz de fazer tudo pelos filhos, tudo, qualquer coisa, vender tudo pelos filhos, dar tudo pelos filhos, se endividar pelos filhos. Eu já vi pessoas amorosas fazerem tudo pela igreja. Mas tem uma coisa na terra que, se você tiver e der, você precisa se doar a sua vida por ela, como Cristo doou pela igreja, a sua esposa. A única coisa que Deus disse para mim: que eu tenho que doar a minha vida por ela, a minha esposa. Eu preciso ter a minha esposa como o maior valor da minha vida. Ela me foi dada por Deus, eu sou ensinado por Deus a amá-la como Cristo ama a igreja. E às vezes nós nem os filhos valorizamos tanto, nem a igreja valorizamos tanto. Nada de fé. Por acaso eu cheguei na cidade, encontrei uma igreja, fui ficando. Por acaso eu casei, né? Como eu sou homem, a mulher, nasceram filhos. Por acaso, né? Encontrei ela, não sei onde, resolvemos namorar e casamos. Não, irmãos. Tem coisas que, se nós não recebemos como algo vindo da parte de Deus, de suma importância para nós, como a esposa, os filhos, a igreja, né? o trabalho, são coisas que Deus nos dá. Eu já vi pessoas, pastores, isso já aconteceu comigo, terem que deixar uma igreja com lágrimas. Chorei. Ninguém via, porque Deus disse: vai. Deus, por quê? Esse povo me ama, eu amo esse povo, minha família se sente bem, Deus. Vai. Deus não é acaso, eu não caí de paraquedas aqui,
O Senhor fez entre nós um entrelaço. A hora de ir, não fácil, você chorando, você dizer, Deus, é de suma importância para nós cuidarmos. Em contrapartida, nós temos aqui um segundo